Eu sou o professor Zeca, estou gravando alguns vídeos por hobby e a minha intenção é ajudar os candidatos que estão se preparando para fazer concurso público. Então vamos resolver a questão do concurso ATA 2013, questão de número 64. Com os dígitos 3, 4, 5, 7, 8 e 9, serão formadas centenas com dígitos distintos. Se uma centena for selecionada ao acaso, a probabilidade de ser menor do que 500 e par sejam os dígitos 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Então vamos exibir aqui o espaço amostral ômega de todas as centenas que são formadas com esses dígitos. Então aqui nós temos apenas algumas centenas desse espaço amostral, porque se for fazer todos é inviável. A lousa é pequena e não dá. Então, por exemplo, algumas centenas, 3, 4, 5, 3, 4, 7, 3, 4, 8, 3, 4, 9 e assim sucessivamente, até esgotar todos os dígitos cuja centena começa com 13. Agora passamos para começando com 4, a centena. 4, 3, 5, 4, 3, 7, até a última centena, que é 9, 8, 7. Estaria aqui em ordem crescente. E o conjunto A seria o quê? O conjunto das centenas menores que 500 e par. Então observa que aqui existem duas restrições. Uma, essa centena tem que ser menor do que 500 e mais do que isso. Ela tem que ser par. Observe que A é um subconjunto desse ômega aqui. Então A é um subconjunto. Para isso, para calcular a probabilidade desse evento A, nós precisamos saber o número de elementos do conjunto A e o número de elementos do ômega. Ok? Como é que se faz isso? Vamos inicialmente calcular o número de elementos do ômega. Então nós temos aqui, ó, 3 casas, 3 espaços vazios para serem preenchidos com esses dígitos. Então, na casa das centenas, nós temos quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Se, por exemplo, eu usar o dígito 3, para a casa das dezenas, sobram quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. E para a casa das unidades, se eu usar, por exemplo, 4, vai sobrar. Usando o princípio multiplicativo da contagem, então a cardinalidade do ômega vai ser 6 vezes 5 vezes 4 é igual a 120. Então, nós já temos aqui um dos ingredientes para se calcular a probabilidade do evento A, que é N. Desculpa, vou chamar aqui N. N de ômega. Número de elementos de ômega. Agora vamos calcular o número de elementos de A. Observe que aqui nós temos, vamos transformar isso aqui em dois casos, A1 e A2. No caso A1, nós temos o quê? O número, para ser menor do que 500, ou a casa das centenas é o número 3, ou o número das centenas. O número das centenas é o dígito 4. Mais do que isso, o número tem que ser par. Se na casa das centenas eu tiver o número 3, para ser par, pode ser usado ou 4 ou 8. Então aqui pode assumir ou 4 ou 8, ou seja, duas possibilidades. Se eu usar o 4, por exemplo, eu já estou usando o 3 aqui na casa das centenas, me sobraria o quê? 4 possibilidades. E aqui, como está fixado só o número 3, então o N é o número de elementos do subconjunto A1, é 1 vezes 4 vezes 2. De uma forma análoga, vamos calcular aqui o subconjunto A2. Então, fixando o 4, então nós temos uma única possibilidade, e como o número tem que ser par,
Só observe o seguinte, eu já usei o 4 aqui, que é o número par, na casa das centenas. Então, só tem o quê? Uma possibilidade, que seria o 8 aqui, ó. Uma única possibilidade, porque o 4 eu já estou usando na casa das centenas e não é permitido repetir dígitos. Sendo assim, eu já estou usando o 4 e o 8, me restam 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, calculando o número de termos do subconjunto A2, 1 vezes 4, 2, é igual a 4. Mas o que eu quero, na verdade, é o NA. E observe que o A, ele é a união de A1 com A2. Mais do que isso, A1 e A2, eles são disjuntos, ou seja, a interseção deles é igual ao vazio. Então, o NA vai ser a somatória do N, número de termos de A1, mais, ou seja, 8 mais 4 igual a 12. Agora sim, nós temos já os dois ingredientes para calcular a probabilidade de A. Temos NA que vale 12 e o N ômega que vale 120. Então, a probabilidade de A igual a NA dividido por simplificando isso aqui, ó, dividindo por 12, né, o numerador e o denominador, fica 1/10. Só que as opções de resposta, elas estão sendo apresentadas em porcentagem. Então nós devemos trabalhar essa fração de tal maneira que eu tenha um 100 aqui no denominador. Para isso basta multiplicar por 10 o denominador e, para não alterar a fração, multiplicar também por 10 o numerador. Então nós temos 10 centésimos, isso aqui é igual a 10%. Então, a resposta correta é a opção B de bola. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar um e-mail para mim que eu respondo.